E aí entra o tema principal dessa live, que é o tema mais incogitável, né, deste tema aqui, desta live, que é o Marcos Antônio, que a gente tanto comentava aqui da possibilidade. O Flamengo, de acordo ali com o paparazzo rubro-negro, dando os créditos aí também, avalia uma proposta pelo Marcos Antônio, né? Pensa, então, em enviar uma proposta pelo Marcos Antônio, meia que joga no São Paulo. E aí, cara, muitos boatos vieram, muita informação desencontrada, e aí eu fui atrás, até saiu há pouco no UOL a informação para vocês, porque assim, teve um papo de que o Flamengo teria que conversar com a Lazio para poder, assim, quem sabe, comprar ele diretamente, né? E aí até conversei com muitas pessoas envolvidas, e o São Paulo, ele sente que ele está protegido juridicamente com a situação da Lazio, por quê? Ele está por empréstimo, então hoje o atual contrato dele é por empréstimo até julho de 26, né? Então até o meio do próximo ano ele está por empréstimo, ele assinou esse contrato em junho desse ano, inclusive. Mas esse empréstimo, ele tem uma meta muito simples, né? Acho que são 6, 7 jogos, menos de 10 jogos certamente aí, é que ele teria que cumprir para que ele fosse comprado pelo São Paulo. Ou seja, ele já bateu essa meta, ele já cumpriu essa meta, então ele já é considerado internamente como jogador do São Paulo em definitivo. Esse contrato tinha uma previsão, né, de pagamento de 4,2 milhões de euros em 3 parcelas, né? E aí uma você paga em 26, uma em 27, que é a última em 28, né? Então já está isso em contrato, ele já cumpriu a meta, então, em tese, ele é jogador do São Paulo, ele só vai assinar o novo vínculo assim que acabar o vínculo atual de empréstimo, e isso tem cláusula, né? Ele está protegido por contrato. Então, isso o São Paulo entende que não tem nenhum risco. Aí a gente vai lembrar do caso Caio Paulista, né? A gente fala, pô, mas o Caio Paulista tinha cláusula também e teve o chapéu. E aí eu quero lembrar que no caso Caio Paulista, não tinha parcelamento pré-definido nesse contrato de empréstimo. Então, na época que foi feita a contratação do Caio Paulista, eles não esperavam, talvez, que ele fosse render, né, que ele fosse ser comprado, e aí tinha lá uma cláusula de venda com pagamento à vista. Aí o São Paulo, né, de forma até ingênua na época, ele tentou negociar por fora com o Flu um parcelamento para ele ficar. E aí isso ficou no acordo verbal. Veio o Palmeiras com uma grana à vista e assim, levou o cara, deu chapéu no São Paulo. Esse do Marcos Antônio tem essa pequena diferença, né? Que ele está protegido em contrato, tem esse parcelamento em contrato. Então não é que está à vista no contrato, aí chega em junho, o São Paulo não consegue pagar, aí vem o Flamengo, paga e leva. Isso não tem nesse contrato. Muitas pessoas já me afirmaram, confirmaram, até na época, em junho, até eu brinquei, falei, pô, não vai dar uma de Caio Paulista. Falaram, não, ele está protegido porque é um jogador muito importante para a gente, quando fez esse contrato novo, ele é um jogador que já tem no contrato parcelamento. Então, isso dá uma tranquilizada no sentido de não tem possibilidade dele ser algo atravessado, né? De ser algo assim que você fala, pô, vai lá o Flamengo na Lazio, bate, paga o valor, tchau. Ele é do Flamengo, já não é mais do São Paulo. Isso não. Agora, pode ocorrer uma oferta diretamente para o São Paulo. Pode ser que o Flamengo chegue e fale, eu quero pagar 10 milhões por ele. Aí o São Paulo vai ter que avaliar, porque vale a gente lembrar também que não nadamos em dinheiro, né? Por conta da incompetência de Casares e companhia, o São Paulo tem uma dívida muito grande. Então, parte financeira, cara, não dá para dizer nunca. Né? Se chega o Flamengo com, sei lá, 15 milhões de euros, eu acho que eles vendem. Então é algo para ficar de olho também. Nesse momento, não pretende negociar o Marcos Antônio, São Paulo entende que ele é muito importante, mas nunca diga nunca, né? Eu só queria tranquilizar quanto à parte dessa cláusula, que ficou muito em aberto hoje mais cedo, que não tem possibilidade contratual de ter, então, esse contrato atravessado com a Lazio. Mas com o próprio São Paulo, aí pode vir oferta e aí vira mercado. É incogitável para mim, Felipão, aí entra, né, opinião mais do que informação. Eu acho incogitável pensar em tirar o Marcos Antônio do time. A gente só joga quando tem o Marcos Antônio, é um fato. Hoje o São Paulo, ele cara, Marcos Antônio dependente. Então, eu acho que tem que ser, assim, chance zero, que seja 15 milhões de euros, 20 milhões. Eu sei que a gente vai ter que vender, eu sei que é difícil e tal, que a parte financeira é osso, tem que vender a molecada, mas eu não venderia de jeito nenhum o Marcos Antônio, porque aí sim, eu já estou preocupado com o ano que vem. Eu já estou preocupado com 45 pontos e ficar tranquilo. Se vender o Marcos Antônio, meu amigo, há 4 dias da pré-temporada, ano que vem, aí é foda, hein? Exato, e Gabi, eu tenho a opinião de que o São Paulo hoje tem 3 jogadores que são inegociáveis.
O Lucas, porque quando está em forma é um dos top 5, top 10 do futebol brasileiro. O Rafael, que foi um dos principais jogadores da temporada. E o Marcos Antônio. O Marcos Antônio, nessa temporada, junto com o Rafael, com toda certeza, foi o jogador mais importante e melhor jogador do futebol do São Paulo, do São Paulo Futebol Clube. Para mim, é um cara negociável. Não pode se desfazer do Marcos Antônio. Marcos Antônio talvez seja aquele fio de esperança, sabe, Gabi? Do cara de linha que consegue jogar, que tá indo bem, que mesmo com o São Paulo abaixo, tá desempenhando um bom futebol. Esse é o Marcos Antônio. Então, eu acho muito difícil, cara, sinceramente, o São Paulo almejar, nem que seja algo, cara, 45 pontos, G8, G7, G6, enfim. Cara, as metas do São Paulo para 2026 passam pelo Marcos Antônio. A posição dele, ele no time titular, o São Paulo depende dele. É um cara que não tem reserva, é um cara que precisa estar no time titular, precisa estar atuando, e quando atua vai bem. O jogo contra a LDU é muito, assim, muito claro, né? O São Paulo, cara, não conseguiu jogar contra a LDU porque não tinha o Marcos Antônio. Exatamente, era exatamente isso que eu ia chegar. O São Paulo sente demais a falta do Marcos Antônio. Sente como sentiu no jogo contra a LDU. E tem uma diferença técnica muito grande quando tem o Marcos Antônio e não tem. Eu acho que é importante, Gabi, a gente pontuar. O Marcos Antônio jogando nesse São Paulo, que é um São Paulo extremamente bagunçado, um São Paulo extremamente afundado em dívidas, extremamente complicado administrativamente falando, e dentro de campo também teve dificuldades nesse ano. O Marcos Antônio chegou na pré-lista do Carlo Ancelotti. Não é qualquer cara. É um cara que, sim, o São Paulo chama atenção, que ele por si só chama atenção, muda patamar de time. E é importante lembrar, o Paulo Nobre lembrou, o Flamengo, antes dele chegar, o Flamengo procurou o Marcos Antônio antes dele vir para o Brasil. Então, é um cara que tinha mercado, que tinha bons olhos do Flamengo, que é o time que mais contrata e melhor contrata no futebol brasileiro. Então, cara, é indispensável. São 3 caras inegociáveis no futebol de São Paulo. Rafael, Lucas Moura e Marcos Antônio. Para mim, não pode vender de jeito nenhum. A não ser que o Flamengo chegue com um caminhão de dinheiro. E aí a gente vai chegar aqui e falar, puta, era um valor que o São Paulo nunca esperava e precisa vender. Dito isso, cara, não existe vender o Marcos Antônio para mim. Cara, não tem chance, né? E aí eu sei que futebol é muito dinâmico, a gente não pode nunca dizer nunca, né? E aí, obviamente, a gente tá falando aqui de uma coisa hipotética. Vem 20 milhões de euros pelo Marcos Antônio, eu acho que o São Paulo vende, particularmente. Mas, assim, não dá, cara. Para mim, você tem que ter ali condição. Claro que ele não é o último meia do mundo, mas ele é um jogador muito bom de bola. Ele é o melhor jogador de São Paulo e é o único cara de São Paulo que eu olho hoje e falo, pô, esse cara pode jogar na seleção brasileira. Porque o resto, assim, tem jogador bom e tal, mas ele é o único cara que você vê que tem condição de ter uma projeção. A gente até brincou, né? Eu fiz até essa brincadeira no pós-jogo do Vitória, que ele é o único jogador que seria titular no Flamengo. Eu fiz essa brincadeira, né? E é verdade. E assim, não à toa tem esse interesse. Mas eu não acho que seria um cara para você pensar em negociar.